Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Bom dia, amigos e amigas do Pan News Cidades, hoje 5 de junho do segundo ano da pandemia. Quero agradecer a gigantesca audiência que o Pan News Cidades consolida a cada semana por toda a área de abrangência da Jovem Pan News Campinas, o que tem sido motivo de orgulho para toda a nossa equipe e um desafio em manter a imparcialidade ao criticar ou elogiar as ações dos administradores de todas as esferas do poder. E as instituições continuam a sofrer com a aplicação seletiva das leis, o que tem acontecido há muito tempo, e isso enfraquece a credibilidade de inúmeros setores do poder público. A lei deve ser aplicada sem olhar a quem se destine, e muitas vezes ela é tratada com descaso e pune quem deve absolver e absolve quem deva punir. Nesse sentido, a semana demonstrou a força do presidente Bolsonaro junto ao comando do Exército, que acabou cedendo e arquivou o processo administrativo contra o general Pazuello, que participou no Rio de Janeiro do mesmo palanque comemorativo que o presidente. O processo foi arquivado e gerou dissidência dentro do meio militar, que dividiu os que apoiaram Pazuello e os que entenderam que houve ruptura na cadeia do comando com a suposta transgressão do militar. Na CPI da Covid, as presenças da médica Nise Yamaguchi, interrogada de forma implacável sobre suas posições pró-cloroquina, imunidade de rebanho, entre outras, marcou a semana. Também por lá compareceu a doutora Luana Araújo, infectologista, pesquisadora que se apresentou e explicou a ineficácia do tratamento precoce. A CPI do Senado apresenta de forma inequívoca a luta política entre oposição e situação, que distribui farpas sobre os depoentes que são simpáticos aos situacionistas ou docilidade aos que interessam aos oposicionistas. A realidade é que ultrapassamos a casa dos 470 mil mortos. E há um antagonismo muito grande entre as medidas que tornam nossos administradores públicos inimigos e não perceberam a importância de uma coalizão, mesmo que temporária, durante a pandemia. Muito papo furado e pouca vacina não fará com que o número de mortos seja reduzido. Mais uma tragédia marcou a semana no Rio de Janeiro, com a construção irregular que ruiu e matou 2 pessoas. Há uma grande proliferação de construções irregulares que poderiam levantar alguns questionamentos quanto ao custo e à burocracia que a falta de um regramento urbano com visão social popular fomentariam nesse mercado paralelo e, no caso do Rio de Janeiro, financiado pela criminalidade. As políticas públicas que deveriam estar voltadas para a moradia popular não dão conta das necessidades da população. E em estados como Rio de Janeiro ou mesmo São Paulo, as comunidades não contam com a ingerência do Estado e estão ao Deus dará, dominadas pelos aproveitadores e criminosos que ocupam cada centímetro da ausência estatal. Em Campinas, nesse final de semana, mais de 25 mil pessoas serão vacinadas, principalmente as que apresentem comorbidades, e para tanto os postos de saúde estarão aguardando para administrar as primeiras e segundas doses das vacinas disponíveis, é claro. O governador Dória garantiu que até o mês de outubro toda a população do estado de São Paulo será vacinada, o que aguardamos com muita ansiedade e desejamos consiga cumprir com essa promessa para que possamos voltar a algum grau de normalidade. No programa de hoje vamos conversar com o arquiteto Ayrton Camargo e Silva, diretor-presidente da INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, e vamos conhecer um pouco das ações que vêm sendo tomadas na área do transporte na capital da região metropolitana.
Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo Unieduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo Unieduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Tanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o diretor-presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, o arquiteto Ayrton Camargo e Silva. Como vai, caríssimo? É um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Bom dia, Tanos. Graças a Deus tudo bem. É um privilégio estar contigo e com os ouvintes aqui da nossa Jovem Pan. Eu fico imaginando a felicidade do prefeito Dário Saad ao indicar o seu nome para a presidência da INDEC. Afinal de contas, só um arquiteto pode olhar com carinho a cidade de Campinas. Será que ele realmente acertou, Ayrton? Pois é, Thanos, eu acho que a felicidade maior foi a minha, né, de primeiro contar com um convite, né, vindo de uma pessoa da estatura do nosso prefeito Dário, né, e eu tendo a oportunidade, né, de há muitos anos que eu trabalho com a questão da mobilidade, já fui professor aqui na PUC, do mestrado, da graduação, então é um privilégio muito grande a gente colocar aquele conhecimento a serviço da população por meio da melhoria da mobilidade. Agora, Campinas é uma cidade que exige muita atenção, não é? Nossa malha viária não é brincadeira, não é para qualquer um. Você está sentindo muita dificuldade? Qual é a herança que chegou às suas mãos com relação à estrutura viária de Campinas? Olha, a questão que mais chama atenção é exatamente essa, né? Se a gente olhar para o nosso sistema viário, vou falar em números assim genéricos, né? Nós temos aproximadamente 5 mil quilômetros de vias no município, né? Desses 5 mil quilômetros, em apenas 1/3 passa a linha de ônibus. E desse 1/3 onde passa a linha de ônibus, em apenas 19 quilômetros, o ônibus tem uma faixa exclusiva para chamar de sua. Então, quando você não tem uma faixa exclusiva, você não consegue ter controle total sobre a operação, porque o primeiro veículo que para na frente para fazer um desembarque, seja de carga, seja de passageiros, ele destrói, ele desmonta toda a programação operacional. Então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje na rede do transporte coletivo é a gente não conseguir ter a confiabilidade operacional entre os intervalos, porque o sistema de ônibus não tem uma faixa exclusiva para si. Isso não é só em Campinas, isso é na maior parte dos municípios brasileiros, né? Isso se reflete na perda de confiabilidade do sistema e, portanto, perda da demanda, Thanos. Então, o maior desafio que a gente está tendo é de
dedicar o sistema viário principal, sobretudo nos corredores, para que o ônibus tenha prioridade na circulação. E com isso a gente faz com que o tempo de viagem diminua, o custo operacional diminua e os passageiros voltem ao sistema por conta do aumento da confiabilidade operacional. Nós estamos conversando com o presidente da INDEC, Ayrton Camargo e Silva. Ayrton, você tem uma experiência no metrô de São Paulo, aliás, com trem de maneira geral, que me fascinou. Campinas, como fica? A história de metrô aqui é sempre uma utopia, não? Na verdade, a gente pode enquadrar Campinas como uma cidade de porte médio, né, que talvez não tenha demandas tão volumosas em eixos específicos, em corredores específicos, que gere a necessidade de metrô, né? Assim, no planejamento de transporte, a gente considera demandas mínimas para um sistema de metrô a partir de 45 mil passageiros por hora por sentido, né? Então, são volumes onde você já teria assim, um grande impacto no trânsito e que talvez ainda a gente não tenha em vários corredores de Campinas que pudesse justificar uma malha de duas ou três linhas, né? Porque não adianta fazer uma linha só. Você precisa sempre trabalhar em rede, porque as viagens do município são em vários sentidos, em várias regiões, né? Mas, por outro lado, Campinas tem sim porte para ter os corredores exclusivos ou de BRT ou de VLT, Sistema Subtrilhos. Então, acho que é a grande oportunidade que Campinas está tendo de implantar o seu corredor de BRT e já preparar para o futuro uma malha subtrilhos, sobretudo de alcance regional. Você estava na INDEC em 2000, se eu não me engano, 2001, não é? E essa história do VLT é antiga. Nós perdemos o bonde da história ou ainda dá para retomar isso? Não, dá para retornar sim. De fato, eu atuei aqui na INDEC, tive o privilégio de atuar aqui de 2001 a 2004 como diretor de planejamento, né? E na nossa gestão, nós desenvolvemos o projeto aqui vamos chamar assim, o nó logístico de passageiros do pátio ferroviário, que definiu a localização da nova rodoviária que está lá, que foi construído, o projeto foi nosso, e do terminal metropolitano, né? Esses dois terminais se complementam com a estação ferroviária do trem São Paulo-Campinas. Mas nós, na ocasião também, imaginamos, Thanos, o eixo norte-sul ligando o aeroporto de Viracopos a Barão Geraldo, né? Isso foi desenhado por nós lá em 2002 e que entrou no plano viário da cidade e que agora, na gestão do prefeito Darius, foi objeto aí de uma chamada de propostas para se estudar o primeiro módulo dessa ligação, que é entre o Viracopos e o terminal ferroviário. Então, para eixos dessa natureza, Thanos, nós entendemos que o sistema subtrilhos é bastante indicado, sim, pelas suas qualidades. É bacana retomar isso, porque isso criaria um sistema muito ágil na cidade, né? E Souzas estava nesse projeto também, não? Não, Souzas, nós imaginamos na época alguma coisa ligada a turismo, né? Que você sabe, Souzas já teve ali uma linha de bondes, né? O antigo ramal férreo campineiro, que saía da estação da FEPASA, passava no Taquaral, Jardim Boa Esperança e depois entrava em Souzas e terminava em Cabras, ali passando por Joaquim Egídio. Parte desse leito está mais ou menos mantida, né? E a gente acha que tem uma vocação, sim, para o transporte turístico, mas não um transporte de massa, porque é a região que está na APA, né? É uma região que tem características viárias mais restritas, então não é interessante que haja um adensamento. Mas um transporte turístico sobre trilhos no futuro, eu acho que merece ser estudado, sim, Thanos. Isso é algo que integra cada vez mais esses distritos à vida da cidade. E quanto às ciclovias, como é que nós estamos? Estamos trabalhando nisso também na INDEC e na Secretaria de Transportes, não? Estamos. Nessa gestão agora do prefeito Dário, né, no começo do ano, dentro lá do programa de 100 dias, foram entregues 3 ciclovias. E agora, imediatamente, nós contratamos mais 2 ciclovias. Então, fizemos a licitação, vamos começar a desenvolver o projeto dessas 2 ciclovias e depois, subsequente ao projeto, a implantação da obra, né?
Então, na nossa gestão, a gente pretende, sim, dar continuidade à expansão do sistema cicloviário e conectar o sistema cicloviário ao sistema estrutural de ônibus, né? É muito importante, porque o sistema cicloviário, ele tem uma característica, Thanos, ele é um sistema capilar, quer dizer, ele chega onde o ônibus não necessariamente chega com conforto, né? Então é muito importante a gente imaginar essa rede capilar para trazer o ciclista para o sistema de transporte, sobretudo no caso dos BRTs, e conseguir que a gente tenha o máximo possível de bicicletários articulados aos terminais. Então a gente tem uma rede hierarquizada de mobilidade mais sustentável. Essas bicicletas são aquelas licitadas que ficam à disposição do usuário? Elas estão hoje acontecendo aqui na cidade, não? Não. A gente está atendendo no primeiro momento, essa demanda reprimida, vamos chamar assim, de um ciclista que tem a sua bicicleta poder ter um local para guardá-lo, né, durante uma parte da sua viagem. Então é o exemplo que a gente fez ali com o terminal Barão Geraldo, né? Não sei se os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de conhecer, mas nós implantamos um pequeno bicicletário no terminal Barão Geraldo, conectado a uma ciclovia, que já existia lá a mais ou menos 200 metros do terminal, um pouco menos, né? Estamos terminando de fazer essa conexão para quem usa a ciclovia poder chegar no terminal Barão Geraldo, deixar sua bicicleta lá, é um bicicletário gratuito, e aí tomar um ônibus que passa lá no terminal. Então, esse é o nosso raciocínio, Thanos. Sempre que possível, implantar bicicletários, né, associados aos terminais para que o ciclista deixe a sua bicicleta lá em segurança. Muito bem, Operação Pé na Calçada. Explica isso para os ouvintes da Jovem Pan. O Pé na Calçada foi o seguinte: quando nós chegamos aqui, né, nós tivemos aí posso dizer a você, aos ouvintes, nós tivemos um susto aí com o número de reclamações, né, excesso de lotação dos ônibus. Isso foi um problema que nos atingiu assim frontalmente, né, até como convicção de técnico, né? Então eu procurei entender por que os nossos ônibus estavam com uma programação até defasada nos horários do pico, porque veja que interessante, Thanos, a pandemia, ela diminuiu muito a demanda, né? Antes da pandemia nós tínhamos quase 600 mil passageiros por dia, alguma coisa da faixa de 560 mil. Com a pandemia, assim, no auge da pandemia, nós chegamos a 180 mil passageiros. Agora que a gente está recuperando um pouquinho, estamos com 290 mais ou menos. Então a demanda despencou. E aquelas zonas, aquelas mudanças de horário, né? Shopping abre, shopping fecha, reabre, vai até as 8 horas, depois vai até as 9. Essas mudanças de horário do comércio tiveram um impacto muito grande na lotação dos ônibus, né? Então, normalmente a gente tem o horário do pico da tarde, para te dar um exemplo, o horário do pico vai das 17 até as 18h30, 19 horas, é onde tem uma grande concentração de pessoas voltando para casa. Esse horário de pico começou a acontecer por volta de 16h15, 16h30, né? E a programação das linhas de ônibus não estava dimensionado para ter um pico às 16h15, né? E aí começou a acontecer a superlotação. Então eu cheguei aqui, chamei os diretores, chamei gerentes, falei, vocês vão para a calçada, vocês vão monitorar comigo o cumprimento dos horários, vamos ver a lotação dos ônibus, né? E isso foi uma coisa inédita, porque o corpo mais executivo não estava muito acostumado a vir para a calçada, né? Aí a gente botou esse nome, Operação Pé na Calçada, e criamos 13 estações de monitoramento da demanda, onde os fiscais observam o nível de lotação. Se tiver algum problema, a gente já adotou veículos de reserva nos terminais, já aciona um ônibus de reserva para entrar naquele horário e com isso amenizar a lotação, né? E isso chamou Operação Pé na Calçada. Então nós conseguimos fazer reprogramação de mais de 850 ajustes de linha desde março, né? E estamos continuando, quer dizer, a demanda está começando a crescer lentamente, a gente pega esse monitoramento e faz os ajustes, mais ou menos quinzenais. Agora, ontem nós já tivemos ajustes em linhas, acrescentamos mais veículos, semana que vem, de novo, tem mais um lote de ajustes, né? E com isso a gente vai procurando não só monitorar esses movimentos da demanda, mas sempre procurar ajustar a frota
mais necessária para amenizar a lotação no horário de pico. Esse é o objetivo da Operação Pé na Calçada. Estamos conversando no PAN News Cidades com o presidente da INDEC, o arquiteto Ayrton Camargo e Silva. Me diga uma coisa, com relação a radares, nós estamos muito bem servidos na cidade, porque tem radar para todo lado. Isso representa algo importante para o sistema viário, no seu ponto de vista? Olha, Thanos, é fundamental. Eu não quero ser chauvinista, mas tem coisa que a gente tem que se orgulhar, né? E quando a gente tem coisa boa para falar, a gente tem que falar sim, porque com o tempo a gente vai incorporando com tal naturalidade que a gente esquece a importância que teve, né? Campinas foi a primeira cidade do Brasil a adotar radar. Né? Vamos voltar um pouquinho lá na década de 90. Por que Campinas adotou radar? Foi a forma de combater uma pandemia chamada acidentes de trânsito. E Campinas foi também a primeira cidade do Brasil, não capital, né, a adotar a municipalização do trânsito. As pessoas não lembram, mas antes do Código de Trânsito atual, eram os estados que faziam a gestão do trânsito, por meio dos DETRANs. Então o município não tinha nem autonomia jurídica para mudar a direção de uma rua, para mudar um ponto de ônibus, tudo era o DETRAN que fazia, né? E o DETRAN, ele se especializou mais na habilitação do motorista e na licença do carro. Essa parte de engenharia de trânsito, os DETRANs não cuidaram, né? E com isso começou a ter essa epidemia de acidentes em toda a cidade brasileira. A gente teve auges aí, Thanos, de mais de 50 mil pessoas morriam vitimadas de trânsito no Brasil. Quer dizer, o pessoal até gosta de falar que é mais do que a guerra do Vietnã inteiro matou, né? Então Campinas teve coragem em assumir a municipalização do trânsito, botar a engenharia de trânsito para definir a sua sinalização e dentro disso adotou o radar. E nós tivemos, só para ficar entre 2011, vou te dar os números de 2011 para 2019, nós tivemos em 2011 632 atropelamentos. Em 2019, isso caiu para 249. E eu nem vou falar para você o número que tinha lá em 1993, né? E o radar foi esse instrumento de controle da velocidade. Porque o radar nada mais é do que uma fotografia que registra o seu comportamento. E se na via está escrito que é 50 por hora, tá lá, a placa tá lá. Você, quando tirou a carta, aprendeu no manualzinho lá da autoescola que em vias arteriais a velocidade máxima é 50. Quer dizer, você aprendeu para tirar a carta. A sinalização tá lá na via. Por que você vai mais do que 50 por hora? É difícil, uma questão, né, de comportamento. Essa questão da educação no trânsito é fundamental, não é isso? Então o radar é isso. O radar é uma máquina fotográfica que registra um comportamento, infelizmente, atípico, né? Acima daquilo que as regras exigem. Agora, às vezes a gente vê situações que, enfim, precisamos questionar, né? Por exemplo, algumas vias estavam com 70 km por hora, caíram para 60. De repente, há um vício até por parte do motorista em conduzir o seu veículo àquela velocidade estabelecida, não é? Esta falta de padronização no que diz respeito à velocidade, como é que você está tratando isso na INDEC? A sua pergunta é importantíssima e eu cito assim, uma preocupação do prefeito, né? Assim que o prefeito me convidou para assumir aqui a INDEC, ele colocou essa questão, né? De que estranhava muito uma mesma via ter várias velocidades e às vezes até não ser informado o ponto em que essa velocidade mudava, né? Então, de imediato, isso ainda em março, nós mapeamos todas as vias que tem essa diferença de sinalização e botamos uma placa muito clara lá, pendurada no poste, aquela placa com o braço projetado, como a gente diz, né? Então, a partir desse ponto, 50 km por hora, né? Então, em todo novo trecho que a velocidade muda, a gente reforçou a sinalização. Agora, por que a velocidade muda, Thanos? Vamos pegar, por exemplo, a Moraes Salles, que depois vira Heitor Penteado, né? Ela é um eixo só. Aqui no começo dela, saindo do Miguel Vicente Cury, atravessa cruzamento com a Glicério, ali é uma zona urbana adensada, de forte comércio, muita circulação de pedestres, né? Então ali você precisa ter uma velocidade menor, ali é 50 por hora. Agora, à medida que você vai chegando ali na altura da Hípica, do Parque Ecológico, ali você não tem transversais, né? Então a geometria da via, a ocupação da via, permite uma velocidade maior. Então não faria sentido a gente manter lá 50 por hora. Quer dizer, você faz uma velocidade
proporcional às características da via. Então, por isso que muitas vias, elas têm essa diferença de velocidade. O problema é que não tinha uma sinalização que enfatizava a mudança, que é o que a gente fez assim que chegamos aqui. Ayrton, e as multas vão para onde? Isso fica aqui no município, não? Então, existe, essa pergunta é muito boa também, que é sempre uma preocupação do munícipe, né? O uso das multas é do município, é de competência do município. As multas ligadas à operação do veículo, né? Vamos chamar assim, a infração do motorista. Essas multas são municipais, nós somos regidos por legislação federal que disciplina o uso desse recurso para todos os municípios do Brasil, e a legislação é muito clara, né? O dinheiro da multa tem que ser usado na fiscalização, na operação, na sinalização, no planejamento dos projetos viários e nas campanhas de educação de trânsito. E é nesses 5 itens aqui que a INDEC usa o dinheiro da multa, né? Nós tivemos o privilégio de conversar com o diretor-presidente da INDEC, Ayrton Camargo e Silva, este arquiteto que está dando uma nova visão, a sua visão profissional, visão de sensibilidade, visão estética, para uma área que é tão árida, né? A área do transporte em Campinas. Ayrton, muito obrigado pela sua participação no Pan News Cidades. Eu que agradeço, Tano. Para mim foi um grande privilégio estar com você, bater esse papo tão gostoso sobre a mobilidade. Agradeço os ouvintes e coloco a INDEC à disposição. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos aqui de portas abertas. Grande abraço. Um abraço. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo UniEduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo UniEduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo UniEduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo UniEduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.